Olá pessoal, sou Frank Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar, conforme havia combinado, um- um- sobre um dos livros do professor Gessé de Souza, que é A Ralé Brasileira. Tá? A Ralé Brasileira, né, é lançado pelo professor Gessé de Souza. Para quem não sabe, o professor Gessé de Souza, ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Berlim, né, autor de mais de 20 livros, né, lançados em alemão, português e inglês, não é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? Recentemente esteve fazendo alguns estudos e o lançamento do seu livro A Elite do Atraso na Alemanha, e ficou algum tempo lá. E é engraçado que ele fala um pouquinho sobre esse livro, e eu vou usar alguns argumentos, mas eu vou antecipar alguns agora, de como é na Alemanha as condições, né, algumas condições curiosas, né? Por exemplo, ele fala que na Alemanha ele usava um celular, né, cujo ele pagava um terço do preço da linha pós-paga, um terço do preço do que é pago no Brasil, não é? De uma linha pós-paga, com um detalhe, ele podia ligar para o mundo inteiro, né? E as ligações não falhavam. Isso é resultado da privatização de FHC, né, das telecomunicações, que as pessoas dizem, né, sempre repetem essa farsa de que depois das privatizações, desculpa, eu tô meio gripado, depois das privatizações melhorou-se muito a condição da telefonia no Brasil, mas na verdade foi a questão do avanço tecnológico, né, que gerou os celulares, e logo depois veio os smartphones e etc, etc. E desde então há um avanço cotidiano na telefonia, né, inclusive com o choque agora de luta, de domínio da tecnologia do celular entre a China e os Estados Unidos. De um lado tem um iPhone e do outro lado tem o celular chinês, que é o único capaz de sustentar a tecnologia 5G. Mas vamos falar da ralé brasileira. Quem é a ralé para o professor Gessé de Souza? Para Gessé de Souza, a ralé brasileira é aproximadamente 70 milhões de brasileiros, né, que, na verdade, são descendentes, né, da escravidão, né, e cujo Estado nunca fez o seu papel social de reparação da condição social dessas pessoas, tá? E que elas reproduzem, né, a condição social que vem desde a época da escravidão no Brasil, tá? A ralé brasileira é da ralé brasileira, desses 70 milhões de brasileiros, que se assassina 60 mil por ano, né? E a grande parte, segundo o professor José de Souza, são mortos por policiais militares, tá? E por que a polícia mata? A polícia mata não pela questão da polícia, a polícia mata porque a classe média aplaude, né? É muito comum você ouvir o discurso, por exemplo, de bandido bom é bandido morto, não é? Mas para mim, e segundo alguns filósofos, como a professora Marilena Chauí, diz o seguinte, né? É que o maior crime não é o crime praticado na periferia, ou o crime do roubo, não é? O maior crime é a negação da humanidade do outro, tá? E a classe média que aplaude, como a gente viu no Tropa de Elite, por exemplo, o Capitão Nascimento, quando ele é aplaudido por matar favelados no Rio de Janeiro, não é? A classe média aplaude a violência como forma de extermínio dos problemas sociais, tá? É, ainda segundo o professor Gessé de Souza, a ralé brasileira, ela já, já é desigual desde o ventre da mãe, tá?
E ele faz uma nova definição de classes sociais, tá? E a classe média, a ralé brasileira, eles não são separados por questão salarial, e sim por questões de condição intelectual, tá? E essa questão intelectual, ela já vem desde o nascimento, né? A elite, a ralé, a elite, a classe média, ela tem condição de educar, né? Tem condição de passar o conhecimento adquirido que ela possui para os seus filhos que cotidianamente que aprendem. A criança aprende, não aprende pelo ensinamento e sim pela observação, né? Uma criança novinha, ela tem como heróis e tem como pessoas que ela se auto-espelha os pais, tá? Então a desigualdade já está nascendo aí. Por quê? Porque a família, o filho da classe média, ele observa o pai lendo, observa o pai estudando, observa o pai orientando. A da classe da ralé não. A da ralé, o pai não consegue orientar porque foi negada a ele a educação, né? Ele não consegue formar bons espelhos porque nem ele tem essa qualidade. E a criança já chega na escola, essa criança da ralé, já como perdedora, né? Porque ela não tem uma bagagem cultural. Para o Gessé de Souza, não é? A formação intelectual é que separa as classes, né? Porque a renda ele só vai conseguir adquirir quando está adulto, né? Mas existe toda uma pré-condição social, né? Que leva a criança no futuro a ser um vencedor ou um perdedor, né? Essa bagagem cultural é que leva. E eu sou testemunha disso porque quando eu entrei pela primeira vez numa faculdade, né, eu percebia que tinha alunos que estudavam junto comigo que às vezes nem iam para a escola, mas tinha uma bagagem cultural que a família transmitiu que era tão grande que eles sempre tiravam boas notas. E eu tinha que ralar muito, porque esse conhecimento que é transmitido através da família não havia sido passado para mim, porque meu pai, minha mãe eram pessoas humildes e não tinham condições de passar esse conhecimento cotidiano na formação do caráter da pessoa, na formação intelectual da pessoa, que faz falta no futuro, tá? A ralé brasileira também, segundo Gessé de Souza, né, no caso das mulheres, 90% delas são compostas de empregadas domésticas, de faxineiras, né? Ou do trabalho braçal, assim como os homens também. Por quê? Porque a classe média detém conhecimento, né? E é o conhecimento valorizado. A classe trabalhadora detém o conhecimento técnico, porque não conseguiria operar as máquinas, mas a ralé brasileira só sobra a ela a força de trabalho para vender como um animal, tá? E mal remunerado. A empregada doméstica, por exemplo, né, que faz parte do contexto da ralé, né, ela trabalha às vezes várias horas numa casa de família, cuidando dos filhos da burguesia, né, da classe média, né, que vai estudar, adquirir novos conhecimentos para muitas vezes entrar em um novo emprego e ganhar até 20 vezes mais, tá? E a ralé brasileira é a que toma conta dos filhos dela, deixando os próprios filhos de lado, né? Se já não tem condições intelectuais, passa também a não ter conhecimento, passar conhecimento por falta de presença no cotidiano do filho, né? Por quê? Porque tem que tomar conta do filho dos outros para sobreviver, né? E o Gessé de Souza que vai dizer que isso é uma opressão de classes, tá? Porque o que ela ganha, não é? Não chega nem perto do que o que a pessoa estudando, ao deixar o filho com ela, vai ganhar no futuro, né? O salário é ínfimo em relação a isso, né? A ralé brasileira também é a que compõe a maioria da população penitenciária, né? São os 60 mil mortos por ano, não é? Tudo isso pelo crime de negação do Estado à condição de educação de qualidade, a condição de oportunidade que não foi dada desde a abolição da escravidão e permanece até nos dias de hoje, tá? E por fim, como é que países como a França combateram esses problemas de desigualdade intelectual, né? Depois da Comuna de Paris, né?
os franceses perceberam. Se nós não fizermos alguma coisa, criarmos um estado de bem-estar social, uma educação pública de qualidade para oportunizar todos os seres humanos de forma igualitária, né? Essas revoluções sempre acontecerão. Né? E da Comuna de Paris de 1871 é que vai surgir uma escola de qualidade ao ponto de que a própria burguesia coloca seu filho na escola pública na França, tá? A classe média coloca seu filho na escola pública, porque a escola pública é de qualidade e, diferente do Brasil, a educação não é sacaneada. A educação da classe trabalhadora aqui já é intencionalmente sacaneada, por quê? Para que o pobre não tenha condições de competição de igualdade com o filho do rico, que estuda em boas escolas particulares particulares, né, e muito caras. E ainda carrega, né, o cabedal cultural que os pais são capazes de transmitir. E a classe trabalhadora, ou a classe da ralé, não é? Que são os 70 milhões de brasileiros, né? Além de não ter o pai como referência para condição de transmissão de conhecimento na família, que nasce aí já a desigualdade na criação da família, ainda é negada a ela uma educação de qualidade. Então ela sai sempre perdendo, nunca conseguindo atingir uma mudança, né, de condição social. E quando começou a ocorrer isso? No governo Lula, que pela primeira vez o pobre foi integrado, né, nas políticas públicas. Essa ralé começou a ser vista, essa ralé foi tratada através do Bolsa Família, de políticas de afirmação, né, e isso desagradou muito, né, a burguesia, que acabou com o processo de prisão do ex-presidente Lula. Então esse ódio que a classe média tem ao PT e ao ex-presidente Lula, segundo Gessé de Souza, não é o ódio ao Lula, e sim ao que ele representa e a quem ele representa. Então, na verdade, o ódio da classe média é o ódio à ralé brasileira, e é um ódio que vem desde a escravidão, segundo o professor José de Souza. Ok? Quem gostou, deixa o like. Quem tiver alguma pergunta, faça, que a gente está aqui para responder. Ok? E quem gostou, se inscreva-se no canal. Até a próxima.